Segundo o livro das Crônicas, capítulo 19. O profeta Jeú e o rei Josafá. Josafá, rei de Judá, voltou são e salvo para o seu palácio em Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Anani, foi encontrar-se com o rei e disse: Por que é que o Senhor ajuda os maus e é amigo dos inimigos de Deus? Por causa disso, o Senhor Deus vai castigá-lo. Mas é verdade que o Senhor fez coisas boas, acabou com os postes da deusa Azerá do país e procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Josafá escolhe juízes. Josafá continuou morando em Jerusalém, mas tinha o costume de visitar o povo no país inteiro, desde Berseba, no sul, até a região montanhosa de Efraim, no norte. Ele fez com que o povo se voltasse para o Senhor, o Deus dos antepassados deles. Colocou juízes em todas as cidades de Judá, protegidas por muralhas, e lhes deu a seguinte ordem: Tenham cuidado quando decidirem algum caso, pois o que vocês fazem é em nome de Deus, o Senhor, e não em nome de criaturas humanas. E quando julgarem as questões, Deus estará com vocês. Portanto, respeitem a Deus e tenham cuidado com o que vão fazer, pois o Senhor, nosso Deus, não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam 2 pesos e 2 medidas nos julgamentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Em Jerusalém, Josafá colocou alguns levitas, sacerdotes e chefes de famílias para julgarem os assuntos religiosos e as causas dos moradores da cidade. Ele lhes deu a seguinte ordem: Cumpram com honestidade todos os seus deveres para com Deus, o Senhor, respeitando-o e obedecendo-lhe com todo o coração. Quando os seus patrícios das cidades de Judá apresentarem a vocês causas de morte ou qualquer caso de desobediência às leis, estatutos e regulamentos, avisem a eles que não cometam pecados contra o Senhor, a fim de que ele não castigue vocês e os seus patrícios. Se derem esse aviso, vocês não serão culpados. O grande sacerdote Amariá terá a última palavra nas questões religiosas, e o governador de Judá, Zebadias, filho de Ismael, terá a última palavra em casos não religiosos. Os levitas ajudarão nos serviços do tribunal. Coragem, pois, e mãos à obra, e que o Senhor Deus esteja com os que fazem o que é direito. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20. Guerra contra Edom. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: Um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão-Tamar. Azazão-Tamar e Fonte de Gedi são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, teu amigo. O teu povo tem morado nesta terra e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Agora os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país.
quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora, eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti, pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali de pé, em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaaziel e era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaaziel disse: Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem para a subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo, marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem! Confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto, no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca, até hoje. Depois, os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo ao som de música de harpa, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. O fim do reinado de Josafá. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili.
Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considera certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, pois o povo ainda não tinha resolvido adorar somente o Deus dos seus antepassados. Todas as outras coisas que Josafá fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história de Jeú, filho de Hanani, que faz parte da história dos reis de Israel. Mais tarde, o rei Josafá se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de maldade. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até a Espanha. Os navios foram construídos em Ezion-Geber. Mas Eliezer, filho de Dodavá, profetizou contra Josafá o seguinte: o Senhor Deus vai destruir o que o Senhor construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. Os navios se quebraram e não puderam ir até a Espanha. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Jeorão de Judá. Jeorão, filho do rei Josafá de Judá, tinha 6 irmãos que se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Josafá deu a eles muitos presentes de prata e ouro e objetos de valor. E a cada um entregou o governo de uma das cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Mas ele escolheu Jeorão, o filho mais velho, para ser o rei depois dele. Quando se tornou rei, Jeorão se firmou no poder e então mandou matar todos os seus irmãos e também algumas das altas autoridades de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe, de Israel, e por isso Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis acabar com os descendentes do rei Davi, pois havia feito uma aliança com Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão e os seus oficiais com os seus carros de guerra invadiram Edom e ali foram cercados pelos edomitas. Jeorão e os seus comandantes dos carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite e escaparam. Desse tempo até hoje, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também se revoltou porque Jeorão tinha abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele construiu lugares pagãos de adoração nas montanhas de Judá, levou os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos e fez o povo de Judá abandonar a Deus. Aí o profeta Elias escreveu a Jeorão uma carta na qual dizia o seguinte: é isto que diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Você não seguiu o bom exemplo do seu pai, o rei Josafá, nem do seu avô, o rei Asa, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos, como fazem os reis de Israel. E também matou os seus próprios irmãos, que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor Deus vai fazer cair um castigo terrível sobre o povo de Judá e sobre os filhos e as mulheres que você tem, e vai destruir tudo o que é seu. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria, que irá piorando cada vez mais até que os seus intestinos saiam do corpo. O Senhor Deus fez com que os filisteus e os árabes, que eram vizinhos dos etíopes que moravam no litoral, ficassem furiosos com Jeorão. Eles invadiram o país de Judá, derrotaram Jeorão e levaram embora todos os bens do palácio e também os filhos e as mulheres de Jeorão. Deixaram somente Acasias, o seu filho mais moço. Depois de tudo isso, o Senhor castigou Jeorão com uma doença intestinal incurável.
Ele foi piorando cada vez mais, até que depois de 2 anos, os intestinos saíram do corpo dele e Jeorão morreu, sofrendo dores terríveis. O povo não acendeu uma fogueira em honra dele, como havia feito com os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 8 anos. Quando morreu, ninguém sentiu falta dele. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Segundo livro das Crônicas, capítulo 22. O reinado de Acasias de Judá. Os moradores de Jerusalém puseram Acasias, o filho mais moço de Jeorão, como rei no lugar do seu pai. Isso porque o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha matado todos os filhos de Jeorão, menos Acasias. Assim, Acasias se tornou rei de Judá aos 22 anos de idade. Ele governou em Jerusalém 1 ano. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Onri, de Israel. Ela dava maus conselhos a Acasias e assim ele seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. Como a família de Acabe havia feito, ele pecou contra Deus, o Senhor, porque depois da morte do seu pai, outras pessoas da família de Acabe foram os seus conselheiros. Seguindo os conselhos que eles davam, Acasias se juntou com o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e foi até Ramote-Gileade para lutar contra o rei Azael da Síria. Jorão foi ferido na batalha e voltou para a cidade de Jezreel, a fim de tratar dos seus ferimentos. E Acasias foi até lá visitá-lo. Deus havia decidido que Acasias iria morrer nessa visita a Jorão. Logo que chegou, Acasias foi com Jorão encontrar-se com Jeú, filho de Ninzi, a quem o Senhor Deus havia escolhido para acabar com a família de Acabe. Jeú estava executando a condenação divina contra a família de Acabe quando encontrou alguns chefes de Judá e alguns sobrinhos do rei Acasias, que estavam ao serviço do rei. E Jeú os matou. Depois ele mandou procurar Acasias, que foi encontrado na cidade de Samaria, onde estava se escondendo. Entregaram Acasias a Jeú e o mataram. Mas eles o sepultaram porque era neto do rei Josafá, que havia se esforçado para servir com todo o coração a Deus, o Senhor. E agora não havia nenhuma outra pessoa da família de Acasias que pudesse ser rei. O reinado de Atalia, de Judá. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Jeozeba, que era filha do rei Jeorão, meia-irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atalia governava o país. Segundo livro das Crônicas, capítulo 23. A revolta contra Atalia. No 7º ano, o sacerdote Joiada tomou coragem e mandou chamar 5 oficiais do exército. Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Jeuanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Joiada conseguiu convencê-los a ajudá-lo. Então, eles foram por todo o país e voltaram trazendo para Jerusalém os levitas e os chefes de famílias de todas as cidades de Judá. Todos se reuniram no templo e fizeram um acordo com Joás, o filho do rei. E Joiada lhes disse: Aqui está o filho do rei. É ele quem deve ser rei, de acordo com a promessa que o Senhor Deus fez a respeito dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 parte de vocês, levitas e sacerdotes que estão de serviço no sábado, guardará os portões do templo. A outra 1/3 parte ficará de guarda no palácio.
e a outra terça parte ficará no portão do alicerce. O povo se reunirá nos pátios do templo. Ninguém deverá entrar no lugar santo, a não ser os sacerdotes e os levitas, que estiverem de serviço. Eles poderão entrar porque foram consagrados. Todos os outros devem ficar do lado de fora, como o Senhor Deus manda. Os levitas, com as armas na mão, ficarão em volta do rei Joás e irão com ele a qualquer lugar aonde ele for. Qualquer pessoa que entrar no lugar santo será morta. Os levitas e o povo fizeram tudo o que Joiada ordenou. Cada oficial reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam, pois Joiada não deixou que fossem embora os que estavam saindo do serviço. Ele entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Em seguida, pôs por toda a frente do templo os soldados armados com espadas para protegerem o rei. Então levaram Joás para fora, colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Assim ele se tornou rei. Joiada e os seus filhos o ungiram e todos gritaram: "Viva o rei!" A rainha Atalaia ouviu os gritos do povo que corria e dava vivas ao rei e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Os cantores do templo, com os seus instrumentos musicais, estavam dirigindo os cânticos de louvor. Em sinal de desespero, Atalaia rasgou as suas roupas e gritou: "Traição! Traição!" Joiada não queria que Atalaia fosse morta na área do templo e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: "Levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la." Então eles a prenderam e levaram para o palácio. E ali, no portão dos cavalos, ela foi morta. As reformas de Joiada. O sacerdote Joiada fez um acordo com todo o povo e com o rei Joás, pelo qual eles seriam o povo de Deus, o Senhor. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. Eles quebraram os altares e os ídolos e ali, em frente dos altares, pegaram Matã, o sacerdote de Baal, e o mataram. Joiada pôs os sacerdotes e os levitas para tomarem conta do serviço do templo. O rei Davi os tinha organizado em grupos para apresentarem os sacrifícios a Deus, segundo está escrito na lei de Moisés, e para cantarem e louvarem de acordo com as instruções de Davi. Joiada pôs guardas nos portões do templo para impedirem que qualquer pessoa impura entrasse na área do templo. Aí Joiada, os oficiais, as altas autoridades, os governadores e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio. Entraram pelo portão principal e o rei se sentou no trono. Todos estavam felizes e a cidade ficou calma, pois Atalaia tinha sido morta. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 24. O reinado de Joás de Judá. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás 2 esposas que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas e lhes disse: "Vão pelas cidades de Judá e recebam o dinheiro que o povo deve dar para o pagamento dos concertos, que são feitos todos os anos no templo, e façam isso logo." Mas eles não se apressaram. Então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou: "Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor,
mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atalaia, aquela mulher má, e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo na adoração do deus Baal. O rei mandou fazer um cofre que foi colocado perto do portão do templo, do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e pelo país inteiro que o povo devia trazer a Deus, o Senhor, o imposto que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar quando eles estavam no deserto. Os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram o dinheiro no cofre até que ficou cheio. Todos os dias, os levitas levavam o cofre aos funcionários do rei, e quando estes viam que estava cheio, o secretário do rei e o representante do grande sacerdote vinham, tiravam o dinheiro e levavam o cofre de volta para o templo. Assim, ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo, e estes contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer os concertos do templo. Todos puseram mãos à obra e trabalharam tão bem que o templo acabou ficando como era quando tinha sido construído. Ficou até mais forte do que antes. Quando terminaram o trabalho, levaram ao rei e à joiada o ouro e a prata que haviam sobrado. Eles usaram esse ouro e essa prata para fazer os objetos usados para o culto no templo e para os sacrifícios, e também para fazer vasilhas e outros objetos. Enquanto Joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos no templo todos os dias. Joiada viveu muito até ficar bem velho. Ele morreu aos 130 anos de idade e foi sepultado junto com os reis na cidade de Davi, por causa do bom serviço que havia prestado ao povo de Israel, a Deus e ao templo. O pecado e o castigo de Joás. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes da deusa Azerá e outros ídolos. Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisarem o povo que voltasse para ele. Porém, o povo não deu atenção a eles. Aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então ele ficou de pé num lugar alto e disse ao povo: Esta é a mensagem de Deus. Por que desobedecem aos mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês? Vocês abandonaram o Senhor e por isso ele também os abandonará. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias e, obedecendo à ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor Deus veja isto e acerte as contas. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria, em Damasco, tudo o que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim, o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido. Depois que os sírios foram embora, 2 oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram, enquanto ainda estava de cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 homens planejaram a morte dele.
Zabade, filho de Simeate, uma mulher da terra de Amon, e Jeozabate, filho de Sinrite, uma mulher da terra de Moabe. No comentário sobre o livro dos reis, estão escritas as histórias dos filhos de Joás, as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história da reconstrução do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei.